um apostador viciado, quando fica endividado, ele se desespera para pagar as dívidas e acaba caindo no ciclo do vício, apostando mais, mais e mais. Então, assim, ó, a pergunta que eu tenho para te fazer, que eu vejo com meus pacientes, é o seguinte: quando uma pessoa está endividada, se endividou pelo vício em apostas, está endividado com o banco, tá lá, o banco, ela não tem como pagar o empréstimo dela, fez um empréstimo no banco. Tem alguma alternativa judicial para renegociar essa dívida ou não? Certo. Assim, via de regra, se você fez um contrato com algum banco, seja de empréstimo, enfim, você tem que cumprir aquele contrato, né? Geralmente os bancos aí são instituições que é bem difícil de você conseguir tirar alguma coisa deles ou isentar você de algum pagamento, né? Então, Uhum. você até fala que se você ficar devendo aí 1 centavo para o banco, eles vêm atrás para cobrar, né? Então, essa é a primeira situação. Mas se você fez algum empréstimo, você fez algum contrato com o banco, sob uma condição de que você estava com um laudo de lutopatia, que igual a gente citou anteriormente, é possível você tentar renegociar isso com o banco. Primeiro, a primeira situação que a gente sugere é que a pessoa busque o banco de forma extrajudicial, né, seja pela plataforma consumidor.gov, você pode fazer isso também. Então, fiz um empréstimo lá com a Caixa Econômica. Vou lá no consumidor.gov e falo, fiz um empréstimo assim, assim, assado, estou viciado em apostas, gostaria de tentar fazer uma renegociação, fazer um reparcelamento disso. É possível você fazer. Uhum. Lógico, você não vai assumir uma outra dívida, né? Porque às vezes se você for fazer um acordo com o banco, eles vão acrescentar ali juros, encargos e a dívida vai dobrar, né? Então, se você chegar nessa situação e você for lá fazer uma renegociação com o banco e os juros forem muito altos, o ideal é você não fazer. Porque daí você também vai estar assumindo uma dívida que você não vai conseguir pagar. Então, tenta renegociar com o banco, fazer um reparcelamento, talvez conseguir diminuir um pouco dessa taxa de juros, né? Se isso não for possível, o banco não aceitar, você não conseguir, você pode tentar discutir isso judicialmente. Aqui no Brasil, Léo, existe uma ferramenta que se chama a lei do superendividamento. Então, Hum. aqui serve também para pessoas que não estão com vícios em apostas, mas que estão endividadas. Você pode buscar o judiciário para renegociar com todos os seus. As pessoas que você está devendo, as instituições que você está devendo, renegociar de uma vez só, de uma forma que não comprometa a tua subsistência. Então, por exemplo, você ganha lá R$ 10.000 por mês, mas está com dívidas de empréstimo, de cartão de crédito, e essas dívidas passam até às vezes o valor que você ganha mensalmente. Então, como que você vai sobreviver e conseguir pagar as suas dívidas? Não tem como. Então, através dessa ação judicial, você pode reunir todas as instituições que você está devendo, que sejam situações envolvendo relação de consumo, contrato com banco, financeira, enfim. Você pode reunir todas essas pessoas em uma ação judicial e fazer um reparcelamento na justiça, logicamente com juros que são aplicados aí no mercado, que não são juros abusivos para o consumidor, e você vai limitar esses descontos a 30% do teu pagamento, dos teus rendimentos. Então, se você ganha 10 mil por mês, você vai se comprometer a pagar somente R$ 3.000 e 7.000 vai ficar Interessante. preservado para você sobreviver, né? Porque assim, aí, diante desse instrumento, você vai ter um plano de pagamento que vai ser homologado pela justiça para que você consiga realmente colocar a tua vida financeira em dia. Né? Então, eu entendo que isso, às vezes, acaba sendo a pior situação, igual você falou, a pessoa ficar endividada, porque daí, vou apostar de novo aqui para tentar recuperar o dinheiro para pagar aquela dívida e acaba se, né, entrando em mais situações e aí acaba prejudicando de vez a vida financeira. Então, a primeira coisa, tenta renegociar isso com o banco, né? Se você pegou o dinheiro, gastou, enfim, tenta renegociar isso de uma forma que fique bom para você pagar mensalmente. Se você não conseguir, aí você pode buscar a justiça, reunir todas as instituições que você está devendo, que você tem algum tipo de pendência financeira, reunir elas num processo judicial e basicamente dizer assim, estou disposto a pagar, mas não consigo pagar o que eu assumi lá no contrato. Consigo pagar X por mês para eu preservar também aqui a minha vida financeira,
a minha subsistência e conseguir colocar ali a vida financeira nos trilhos novamente. Então existe essa possibilidade, tá, Léo? Via de regra, você anular um contrato, você dizer que fez aquele contrato sob uma situação de incapacidade, é um pouco mais difícil. Se você tiver o laudo, você pode buscar a justiça para tentar anular isso. Então, tem um exemplo bem claro em razão dessa situação. A pessoa bebeu lá, está numa festa e vendeu a casa, bêbado. Imagina a Uhum. seguinte situação: vendi minha casa bêbado. Aí o que acontece? Eu não estava sobre as minhas condições Capacidades mentais ali. cognitivas normais, né? Exatamente, estava sem capacidade mental ali nenhuma para fazer aquele negócio, mas eu fiz. A pessoa comprou, me pagou e eu fiz o negócio. O que você pode fazer no dia seguinte? A pessoa acordou lá, meu Deus, o que eu fiz? Vendi minha casa, estava bêbado e tal. Você pode anular esse negócio jurídico, você pode anular esse contrato, porque você não estava aí com a sua plenitude civil, tua capacidade civil não estava em perfeitas condições, certo? Então isso se aplica também aqui para o caso das apostas. Se você tiver um laudo de ludopatia, você conseguir comprovar que você não estava sob as suas capacidades mentais, você pode anular isso. Mas aí entra a grande situação. Você consegue anular o contrato, mas o banco também não vai perder. Você pode devolver o dinheiro, digamos assim, entende? Agora, Entendi. você não precisa pagar a dívida, aí não, infelizmente não teria como. Imagine que você fez lá um empréstimo de R$ 200.000. Peguei o dinheiro na minha conta, assumi esse 200 ia virar 400 por conta dos juros, né? Mas aí eu consigo lá anular isso judicialmente, caso eu consiga comprovar que eu não estava aí com a minha capacidade mental ali em perfeitas condições, né? Então, não sei se deu para entender essa questão. Você pode anular, desde que você aí não, o banco também não vai poder ficar com esse prejuízo. Aí você tentar anular, gastou todo o dinheiro e agora vou anular e não precisa pagar. Isso daí não tem como, né? Então, Entendi. existem essas ferramentas aí. Eu achei muito interessante você falar dessa lei do superendividamento que eu não tinha conhecimento e muitas Uhum. pessoas não tinham. De forma resumida, um passo a passo. A pessoa está completamente endividada, ela não tem como pagar as dívidas, que é geralmente o que chega para mim, né? Tá desesperada. Como que ela faz, de forma resumida, o passo a passo, para ela ter Uhum. acesso a essa lei do superendividamento, que é no máximo 30% da renda Uhum. dela? Primeiro de tudo seria contatar formalmente as instituições que você está devendo. Abrir um Uhum. protocolo ou no consumidor.gov ou diretamente no banco. Você informar essa situação que você pretende fazer uma renegociação. Então, o trabalho administrativo, digamos assim, você tentar negociar com o banco de forma extrajudicial é extremamente importante. Em posse dessas informações, desses documentos, desses protocolos, você pode buscar um advogado aí de tua confiança para poder ingressar com esse processo judicial do superendividamento, né? Então, você Entendi. vai já fazer um pedido liminar para o juiz no processo. Então, para suspender essas cobranças, pelo menos por enquanto, ou limitar as cobranças a no máximo 30% dos vencimentos da pessoa, né? Você vai já juntar ali os teus olerites, os teus rendimentos, vai fazer uma planilha, isso o advogado que você contratar vai fazer, né? Vai colocar lá, eu ganho 10 mil, mas eu tô com dívidas aqui de 20 mil por mês, não consigo pagar isso. Então você vai oferecer um plano de pagamento lá para aquele banco que você fez o contrato de R$ 1.000 por mês, você vai pagar só R$ 300. Dando um Entendi. exemplo aqui. Então, logicamente que vai ser em mais parcelas, mas você não vai ficar sufocado aí naquele momento e você vai conseguir, né, de uma forma gradual ali, colocar a tua vida financeira nos trilhos. Então, o primeiro passo, tenta buscar contato com os bancos, seja através da plataforma consumidor.gov. O ideal é que você faça por ali, que daí fica tudo registrado, fica tudo formal ali, é muito bom. E aí, depois disso, você contratar um advogado para ingressar com esse processo judicial aí, né? Logicamente que vai ter que ser analisado daí o caso a caso, né? Então, por isso que você precisa contratar um profissional aí para conseguir analisar o teu caso. Tem contrato que às vezes não dá para colocar na ação, né? São contratos só de relação de consumo. Então, Sim. do consumidor com uma instituição financeira, banco, dá para entrar também em contrato de financiamento de veículo, empréstimo consignado. Então, tudo que envolver ali uma relação de consumo, você pode colocar nesse processo aí. Nossa, É como muito se bom. fosse, Léo, uma recuperação judicial de uma empresa. Então, isso daí Entendi. é uma recuperação judicial de pessoa física. Tá? Então, a empresa lá também está quase falindo. O que eles fazem? Eles entram em recuperação judicial, informam: ó, estamos devendo aqui tantos mil, só que aí a gente não vai conseguir pagar tudo de uma vez. Tem um plano de pagamento. Primeiro lá recebe
as verbas trabalhistas, depois vai seguindo uma ordem ali de pagamento. É basicamente a mesma coisa, só que para pessoas físicas daí, né? Nossa, muito bom, porque aí a pessoa já respira, sai aquela pressão das costas. Isso, exatamente. Consegue ir já pagando ali a dívida, não vai ficar com nenhum apontamento do Serasa, porque aí sim, você já vai conseguir limpar o teu nome já de imediato, que vai estar suspenso essas dívidas, você vai fazer um acordo, né? Então, se você fazendo o acordo, isso não vai estar em atraso, né? Você não vai ficar lá com o nome sujo na praça, você vai pagando ali mensalmente, de acordo com esse plano de pagamento, para que você seja preservado ali a subsistência da pessoa, né? E a justiça está aí para isso, né? Entre você pagar uma dívida com um banco e você ter o que comer em casa, o que vai ser preservado? A subsistência da pessoa, né? Então, mas Exatamente. isso, logicamente, que daí tem que ser analisado caso a caso de cada pessoa, né?